Caros espectadores da tragédia humana. A dor, essa moeda suja que os homens trocam nas sombras, se tornou a única forma de conexão que conhece. Olhem ao redor e vejam como as relações se transformaram em um jogo cruel, onde o sofrimento é a única linguagem falada. Cada lágrima derramada, cada grito abafado, alimenta um ciclo vicioso que só serve para engordar os monstros que se escondem atrás de sorrisos falsos. Eles se alimentaram da minha dor, como se ela fosse um banquete farto, sem se dar conta de que a mesa estava prestes a ser virada. Essas figuras, tão sedentas por poder, se tornaram dependentes do meu sofrimento. Cada momento de fraqueza meu era uma dose de veneno que injetavam em suas veias. Eles se sentiam fortes, como se o meu desespero fosse um combustível que os mantinha em pé, enquanto eu era reduzido a cinzas. Mas agora, onde estão? O que lhes resta, senão a fome e a solidão que eu deixei ao partir? O vazio que triei ao me afastar se espalha como uma névoa gélida, e é nesse espaço silencioso que eles se encontram, perdidos em suas próprias criações. O eco da minha ausência ressoa em suas almas. Eles não perceberam que, ao se alimentarem da minha dor, estavam, na verdade, cavando suas próprias tumbas. A solidão é um banquete amargo, e agora, suas bocas se enchem do gosto azedo do arrependimento. O que antes era riso, agora se torna um sussurro de desespero, um grito silencioso que ecoa nas paredes de suas existências vazias. A ausência de um anti-herói não é um convite à liberdade, mas um convite à introspecção, um chamado para encarar o abismo que criaram ao seu redor. A dor, que eles consideravam uma fonte de alimento, não é mais do que uma armadilha. Eles se perderam em suas próprias sombras, enquanto eu, que um dia fui a vítima, agora me torno o observador. A solidão se torna sua única companheira, e, ao olhar para o espelho, eles não enxergam mais a imagem de quem eram, mas sim a caricatura grotesca do que se tornaram. Afinal, o que é mais trágico do que viver cercado por sombras, sem saber que a verdadeira luz sempre esteve dentro de si? O vazio que deixei não há um espaço a ser preenchido com novos jogos de poder. É um lembrete constante de que a dor não é um alimento que sustenta, mas um veneno que corrói. Cada um deles carrega em seu peito um buraco negro, um eco da dor que causaram e que agora reverbera em suas vidas. Eles se tornaram carcaças ambulantes, prisioneiros de suas próprias escolhas, e, ao se darem conta disso, a realidade se transforma em um pesadelo sem fim. É irônico, não é? Aqueles que se achavam invencíveis, que se alimentavam da dor dos outros, agora se veem famintos, como lobos sem presa. A vida que antes parecia um jogo, agora se torna um campo de batalha onde as únicas vítimas são eles mesmos. A solidão não é somente um estado de ser, é a consequência direta de suas ações, um reflexo da falta de empatia que cultivaram como se fosse um jardim. Assim, enquanto eles vagam por esse deserto de emoções, eu me recuso a ser um mero espectador. A dor que um dia me aprisionou agora me libertou. E enquanto eles se debatem em sua própria escuridão, eu me ergui das cinzas, transformando o sofrimento em força, o vazio em autoconhecimento. Porque, no fim, a verdadeira vitória não é sobre os outros, mas sobre si mesmo. Eles se alimentaram da minha dor, mas agora, é a fome deles que ecoa na eternidade. O orgulho é um veneno que se infiltra nas veias e distorce a visão. Ele se transforma em uma armadura, uma ilusão de invulnerabilidade que cega para as consequências de suas ações. Eles dançam em sua própria festa, uma celebração de egos inflacionados, acreditando que são deuses em um mundo repleto de mortais. Mas a verdade é que são apenas sombras, figuras vazias que se alimentam de um poder ilusório, enquanto o verdadeiro poder reside na fragilidade do ser. Esses perseguidores, tão obcecados por controle, não notaram que ao tentar dominar o destino dos outros, se tornaram prisioneiros de suas próprias ambições. A busca incessante por poder transformou suas almas em caricaturas grotescas, sombras da grandeza que um dia acreditaram ter. Eles se tornaram o que desprezavam, e em sua fúria, esqueceram o que significava ser humano. Cada sussurro de dor que infligiram em mim agora retorna em forma de ecos, reverberando em suas existências vazias.
O momento da queda é inevitável, e quando a máscara finalmente cai, a revelação é brutal. Eles olham para o reflexo no espelho e não veem mais os conquistadores que pensavam que eram, mas meras sombras de si mesmos. A destruição que causaram se volta contra eles, e a solidão se torna sua única companheira. O orgulho cede lugar ao desespero, e os rostos que antes eram seguros agora se contorcem em angústia, buscando respostas que nunca encontrarão. A ironia dessa situação é palpável, como um veneno que se torna mais forte com o tempo. Em sua busca por controle, eles se tornaram reféns de suas próprias escolhas. O que se pensou ser uma vitória é agora um grilhão que os mantém aprisionados em um ciclo de dor e arrependimento. A verdadeira força não reside no domínio, mas na capacidade de reconhecer a fragilidade da vida e aprender com ela. E é essa lição que eles falharam em entender. Quando o orgulho os cega, a empatia se desvanece. O que antes poderia ter sido um maço de compreensão se transforma em uma rede de manipulação e controle. Eles se tornam caçadores de ilusões, perseguindo um poder que nunca será verdadeiramente deles. Mas o tempo, esse cozinheiro implacável, não perdoa. Ele transforma a dor em aprendizado e traz à tona a verdade que eles tentaram enterrar. E quando finalmente se dão conta do que se tornaram, a dor é tão esmagadora que a única resposta possível é o silêncio. A solidão que construíram é um abismo que não pode ser preenchido. Eles se tornam prisioneiros de suas próprias ambições, vadando por um deserto emocional onde a água da empatia foi drenada. E assim, a busca por controle se transforma em um labirinto sem saída, onde cada passo é um eco de suas falhas. O orgulho que foi sua armadura agora é seu fardo, e a única coisa que resta são as sombras de quem um dia foram. O que eles não percebem é que, quando o orgulho se esvai, o verdadeiro poder emerge das ruínas. A dor, que um dia foi uma fraqueza, se torna a força que os irá moldar. Quando se confrontarem com suas sombras, terão a oportunidade de renascer das cinzas, mas é um caminho que poucos estão dispostos a percorrer. Porque enfrentar a verdade é mais assustador do que viver na ilusão. Assim, enquanto eles se afundam no pesadelo que criaram, eu me ergui da escuridão. A dor que um dia me aprisionou agora é meu aliado, e a solidão que deixei para trás se tornou a chave para minha libertação. Eles se alimentaram do meu sofrimento, mas agora são eles que enfrentam a fome avassaladora do vazio. O ciclo se inverte, e a verdadeira justiça é servida, fria e implacável, quando o tempo finalmente revela a verdadeira face do orgulho. O banquete da dor. Uma festa sombria onde os convidados se deliciam com o sofrimento alheio, esquecendo que cada garfada os afunda mais na solidão. Eles acreditaram que poderiam se encher com a tristeza dos outros, como se cada lágrima fosse um prato servido em um banquete interminável. Mas o que não perceberam é que a dor, quando consumida de forma egoísta, se transforma em um veneno que corrói a alma. No final, o banquete se torna um festim de solidão, onde a única companhia é o eco de suas próprias vozes, gritando por algo que nunca chegará. Se alimentar da dor dos outros é como engolir fogo. A chama pode tecer por um momento, mas a queimadura que se cede é insuportável. Eles dançam em meio à desgraça, acreditando que a força deles reside nesse poder ilusório. Mas, no fundo, são apenas sombras, buscando um prazer momentâneo que jamais será saciado. E assim, o vazio se instala, uma presença constante que consome cada vestígio de alegria que um dia puderam sentir. A reflexão tardia que chega como um ladrão na noite é implacável. Quando a festa termina, e as luzes se apagam, o que resta é a realidade crua. Eles olham em volta e percebem que, em vez de força, o que acumulam é uma fraqueza emocional devastadora. Cada ato de crueldade, cada palavra cortante, são grilhões que os prendem a um ciclo interminável de insatisfação. O banquete que deveriam ter compartilhado se transforma em um banquete de solidão, onde o único convidado é o arrependimento. Viver com a consciência pesada é como carregar um fardo invisível, uma mochila cheia de pedras que se tornam cada vez mais pesadas com o passar do tempo. A presença do vazio se torna insuportável, como uma sombra que nunca se afasta. Eles pensaram que poderiam ignorar isso,
que poderiam se esconder atrás de sorrisos forçados e risadas vazias. Mas a verdade é que o vazio interno se acomoda, como um parasita que se alimenta da própria existência, deixando apenas um eco triste de quem um dia foram. E o que resta após o banquete da dor? Um deserto emocional, onde a empatia foi drenada e as conexões verdadeiras foram deixadas de lado. Eles se tornaram caçadores de ilusões, perseguindo uma satisfação que nunca alcançaram, enquanto a vida escorre entre os dedos. A solidão que construíram é um abismo profundo, onde cada grito por ajuda se perde na escuridão. A ironia é que, ao tentar dominar os outros, tornaram-se prisioneiros de si mesmos, encarcerados em um ciclo de dor que eles próprios criaram. Na verdade, é nesse vazio que a esperança começa a germinar, como uma flor que brota em meio às cinzas. Existe espaço para reconstruir, para aprender com os erros e encontrar um novo significado nas conexões humanas. Esse espaço é pequeno, mas é lá que a verdadeira força pode ser encontrada. Quando a dor se torna uma aliada, ela pode guiar aqueles que se perderam de volta à luz. Mas para isso, é preciso coragem. Coragem para encarar a própria sombra, para reconhecer que foram os arquitetos de sua própria destruição. A esperança no vazio é um convite à mudança, uma oportunidade de quebrar o ciclo de dor e solidão. É um chamado para aqueles que se perderam em suas próprias mentiras, para que possam redescobrir a empatia e a conexão genuína. Porque, no final, é na escuridão que se encontra a verdadeira força. E quando a verdade finalmente se revela, a fome por conexão se transforma em um desejo ardente de redenção. É nessa jornada que a vida se reinventa e as sombras se dissipam, dando espaço para um novo começo. A dor, essa velha conhecida, não há um fardo a ser evitado, mas um aliado disfarçado. Aqueles que se atrevem a mergulhar em suas profundezas descobrem um poder oculto, um potencial que floresce nas sombras. O que muitos veem como fraqueza, eu vejo como resistência. A dor molda, ensina e transforma. Não é um simples sofrimento, é a forja onde se forjam os verdadeiros guerreiros, aqueles que aprendem a dançar no escuro e encontrar a luz em meio ao caos. Nas profundezas da escuridão, onde poucos se atrevem a olhar, reside a verdadeira força. É ali que deixamos de ser marionetes de nossas emoções e nos tornamos mestres de nosso destino. Aceitar a dor é o primeiro passo para a liberdade. Quando olhamos para ela de frente, sem medo, começamos a desmantelar as correntes que nos aprisionam. A dor não é uma sentença, é uma passagem, um caminho que nos leva a nos tornarmos mais do que éramos. O abraço da escuridão é como um manto acolhedor, um espaço seguro onde as feridas podem cicatrizar. É nesse lugar que encontramos a coragem para olhar para dentro e confrontar nossos medos mais profundos. Enquanto os outros se perdem em suas ilusões de controle, aqueles que aceitam a escuridão reconhecem que a verdadeira batalha acontece dentro de si. E, ao vencer essa batalha, surgimos não como sombras, mas como titãs. A dor se torna um combustível, um impulso que nos leva a desafiar limites, a quebrar barreiras e a reescrever nossa própria história. O despertar da consciência é uma jornada solitária, mas é também a mais libertadora. Ao escavarmos as camadas de dor, encontramos verdades que estavam escondidas sob a superfície. Cada cicatriz conta uma história, cada lágrima derramada é um testemunho de resistência. A transformação do sofrimento em reflexão é o que nos torna humanos, autênticos e, acima de tudo, livres. Aqueles que se alimentaram da dor alheia não conhecem essa liberdade. Eles estão presos em um ciclo vicioso, buscando constantemente o que não podem ter, a conexão verdadeira, o amor genuíno. Enquanto isso, aqueles que enfrentam a escuridão como aliados aprendem a se conectar de forma mais profunda e significativa. A verdadeira força não reside em controlar ou dominar, mas em compreender nossas próprias fraquezas e usá-las como trampolim para a grandeza. No silêncio da solidão, onde muitos se afundam, aqueles que abraçam a dor encontram espaço para crescer. É um paradoxo bonito. O vazio se torna um campo fértil para a esperança. A verdadeira força nasce da vulnerabilidade, da disposição de enfrentar o que muitos evitam. É nessa jornada que encontramos a empatia,
a capacidade de sentir a dor do outro e, ao mesmo tempo, aprender a curar a nossa. Quando finalmente olhamos para a escuridão e a aceitamos, descobrimos que não estamos sozinhos. Todos carregamos nossas próprias sombras, nossas próprias histórias de dor. E é nesse reconhecimento mútuo que podemos começar a construir conexões genuínas. A verdadeira força é essa capacidade de se unir na fragilidade, de transformar o sofrimento em um laço que nos une, não nos separa. A dor não é o fim. É o início de algo novo, uma oportunidade de ressignificação. O vazio que muitos temem pode ser preenchido com a verdadeira essência do ser humano, a capacidade de amar, de sentir, de se conectar. É nesse espaço onde a luz começa a entrar, onde a esperança renasce e onde a vida se reinventa. Quando a dor é aceita como parte de nossa jornada, a solidão se transforma em companheira, e não em inimiga. A escuridão, então, não é apenas um abismo, mas um portal para a redenção. E é nesse caminho que encontramos a verdadeira força, a que nos impulsiona a seguir em frente, a que nos lembra que a vida, com todas as suas cicatrizes, ainda vale a pena ser vivida. A justiça, esse prato peculiar, muitas vezes servido frio, é como um banquete de emoções que se estende ao longo do tempo. Aqueles que se sentam à mesa, confiantes em sua posição de poder, muitas vezes não percebem que a refeição que devoram é feita de suas próprias ilusões. Acreditar que a dor infligida aos outros não deixará marcas em suas próprias almas é um erro catastrófico. O tempo, esse cozinheiro silencioso, é implacável e astuto, e enquanto os que abusam de seu domínio se regozijam, ele lentamente tempera o prato da retribuição. A natureza da justiça é como um ciclo interminável, onde cada ação gera uma reação. O que eles não entendem é que cada sorrisinho malicioso, cada riso à custa do sofrimento alheio, é um ingrediente que se adiciona à receita de sua própria destruição. A vida não é um jogo sem consequências. É um tabuleiro onde cada peça move-se em direção a um destino que, embora invisível aos olhos, é sentido por aqueles que têm a coragem de olhar para a verdade. A impunidade é uma ilusão confortável, mas como um balão cheio de ar quente, eventualmente, ele estoura. O papel do tempo não é apenas de espectador, ele é o artista que esculpe a dor em aprendizado. Anos passam, e o que antes parecia um triunfo se transforma em um eco distante, uma lembrança amarga do preço pago por arrogância. A dor que infligiram se transforma em cicatrizes, não apenas do corpo de suas vítimas, mas em suas próprias almas. O tempo é um mestre que ensina por meio da experiência, e aqueles que ignoram suas lições estão condenados a repetir os mesmos erros. O que é a vida senão uma constante dança entre a dor e a sabedoria que dela surge? A retribuição é um ciclo que não perdoa. Os algozes, em sua ânsia insaciável por controle, não percebem que, em sua busca por poder, cavaram sua própria cova. As ações que tomaram, as feridas que infligiram, retornam como sombras que assombram seus passos. Cada riso cruel ecoa em seus corações, e a solidão que se instala é um lembrete constante de que a verdadeira grandeza não reside em dominar, mas em compreender. A fome emocional que emerge desse vazio é um testemunho da fragilidade de suas conquistas. O eco da dor reverbera, não apenas nas vidas que destruíram, mas também nas suas próprias. Olhar para o espelho se torna um ato de coragem, uma introspecção forçada. Cada linha de sofrimento desenhada em seus rostos é um lembrete do que escolheram ignorar. Eles estão sozinhos em suas torres de marfim, cercados por muros construídos sobre a dor que infligiram. A ironia é que, ao se alimentarem da dor alheia, tornaram-se prisioneiros de sua própria criação. E assim, o chamado à mudança ressoa nas profundezas do vazio que deixaram. Para quebrar o ciclo de dor e solidão, é preciso coragem, uma coragem que poucos têm. Relacionamentos saudáveis e empáticos não nascem do egoísmo, mas da disposição de enfrentar as próprias sombras e aprender com elas. A verdadeira força reside na capacidade de reconhecer os erros, de pedir perdão e de buscar a redenção. Essa é a única maneira de transformar o eco da dor em uma melodia de esperança. No entanto, a esperança não é uma luz que brilha sem esforço. Ela floresce no solo árido da dor,
onde a verdadeira conexão humana pode ser cultivada. O vazio que muitos temem deve ser visto não como um fim, mas como um espaço aberto para novas possibilidades. É nesse terreno que podemos construir relacionamentos que transcendem a superficialidade, que se baseiam na compreensão mútua e na empatia genuína. Assim, a justiça fria não é apenas um conceito abstrato. É um chamado para a reflexão, um convite para olhar para dentro e confrontar as próprias escolhas. Cada um de nós carrega a responsabilidade pelas marcas que deixamos nas vidas dos outros. E, no final, o que realmente importa não é apenas o que fazemos, mas como nossas ações reverberam nas almas que cruzam nosso caminho. O tempo pode ser um cozinheiro lento, mas ele serve à mesa da justiça com precisão cirúrgica. E, quando o prato finalmente chega, aqueles que se alimentaram da dor alheia descobrirão que, no fundo, o que realmente devoraram foi a própria humanidade. A solidão é uma sombra que se estende, como um manto pesado, cobrindo aqueles que se perderam em suas próprias mentiras. Eles se sentam em tronos construídos sobre a dor dos outros, sem perceber que, no fundo, são apenas prisioneiros de suas próprias criações. O eco das risadas que um dia trouxeram prazer agora reverbera como um lamento, um aviso incessante de que a verdade sempre encontra seu caminho. A introspecção necessária é um caminho árduo, mas essencial. Olhar para dentro é como descer ao abismo. Muitos hesitam, temendo o que podem encontrar. Mas a verdadeira coragem não reside em evitar a dor, e sim em enfrentá-la. Os que se alimentam do sofrimento alheio frequentemente se cercam de uma ilusão de poder, como se fossem invulneráveis. No entanto, essa fortaleza é feita de barro, e a cada dia que passa, a umidade do arrependimento começa a corroer suas paredes. O medo da verdade se transforma em uma prisão emocional, e aqueles que deveriam ser os senhores de seu destino se tornam marionetes de suas próprias fraquezas. Eles não entendem que a luz que buscam fora, na verdade, está escondida nas profundezas do que teme. O reconhecimento de suas próprias sombras é o primeiro passo para a liberdade. A busca pela redenção é um caminho tortuoso, repleto de espinhos e dúvidas. No entanto, é também a única saída desse labirinto sombrio. Quando a poeira da arrogância assenta, o que resta é a consciência pesada de que suas ações têm consequências. O eco da dor que deixaram para trás se transforma em um grito ensurdecedor, implorando por atenção. É nesse momento de clareza que a transformação pode começar. A dor, que antes foi uma forma de controle, agora se apresenta como uma aliada, uma força que pode moldar novos caminhos. Ao acolher a dor em vez de combatê-la, é possível descobrir um novo sentido de propósito. No silêncio da solidão, encontramos a oportunidade de renascer. O abraço da escuridão não há o fim, mas um convite para se reinventar. É uma aceitação do que somos, com todas as nossas falhas e medos. O anti-herói que carrega seu fardo não busca o perdão dos outros, mas a libertação de si mesmo. Essa transição é complexa, e muitos hesitam, presos à imagem que construíram. No entanto, aqueles que se atrevem a olhar para dentro e enfrentar suas verdades mais sombrias podem encontrar uma força inesperada, uma centelha que ilumina mesmo os cantos mais obscuros da alma. A verdadeira força não é a ausência de dor, mas a capacidade de transformá-la em crescimento. O despertar da consciência é um processo que poucos estão dispostos a enfrentar, pois exige uma humildade que desafia o orgulho. No entanto, ao se deparar com as próprias falhas, surge a oportunidade de construir algo novo. A vida é um ciclo de quedas e reerguimentos, e a dor se torna um professor implacável, mais justo. Cada cicatriz conta uma história, e cada história é uma lição. O confronto com as próprias sombras traz consigo a chance de se libertar das amarras do passado. É um convite para reescrever a narrativa, para transformar a dor em um símbolo de resiliência. Os que se negam a essa jornada permanecem aprisionados, presos a um ciclo interminável de dor e solidão. A esperança não é um conceito distante, mas uma realidade que pode ser abraçada mesmo nos momentos mais sombrios. No vazio que muitos temem, há espaço para a reconstrução, para o florescimento de novas conexões. Assim,
A fome insaciável do vazio se torna um grito por mudança. A urgência de quebrar o ciclo de dor e solidão é um chamado a todos, desde os mais poderosos até os mais vulneráveis. O reconhecimento de que cada um de nós é responsável pelas marcas que deixamos nas vidas dos outros é um passo crucial. A mudança não acontece em um estalar de dedos, é um processo que exige coragem e determinação. Cada escolha que fazemos pode ser um passo em direção à cura ou um mergulho mais profundo na dor. No final, a verdadeira liberdade reside na capacidade de olhar para dentro, de confrontar as próprias sombras e de buscar a redenção. E, assim, o eco da dor se transforma em um hino de esperança, onde as lições aprendidas se tornam o alicerce de um novo caminho. O tempo é um aliado silencioso, mas poderoso, que nos oferece a chance de reescrever nossa história. E quando finalmente nos libertamos das correntes que nos prendem, descobrimos que a luz que procuramos sempre esteve dentro de nós. A fome insaciável do vazio é um eco que ressoa nas almas de quem não soube respeitar o outro. O que era uma banquete de risadas agora se transforma em um lamento silencioso, um grito que ecoa as paredes da solidão. Eles se alimentaram do sofrimento alheio como se fosse um banquete farto, mas, ao final, o que restou foi apenas um prato vazio, um repositório de arrependimentos e lembranças amadas. O vazio que deixei não é apenas meu, é um vácuo que se expande, uma ferida exposta que agora sangra em suas consciências. O eco da dor é uma melodia que não se apaga. Cada lágrima que foi derramada, cada suspiro de desespero, voltou-se contra eles, como uma sombra a perseguir. Eles acreditavam que podiam escapar, que poderiam se esconder atrás de suas máscaras de orgulho e poder, mas a verdade é uma entidade implacável. O tempo, esse cozinheiro astuto, tempera os erros passados com a amargura da lembrança. Assim, o que antes era um jogo, uma forma de controle, se transforma em um fardo que pesa sobre seus ombros. A necessidade de mudança é urgente. O chamado à transformação não é um sussurro suave, mas um grito ensurdecedor que clama por atenção. O ciclo de dor e solidão que se instaurou deve ser quebrado. Esses seres, uma vez tão sedentos pelo controle, agora se veem famintos pela conexão genuína que sempre desprezaram. O que eles realmente buscam é o que negaram ao próximo: a empatia, o respeito, a autenticidade. O vazio que construíram ao redor de si se reflete em cada interação superficial, em cada sorriso forçado que tentam exibir. Mas, mesmo no meio dessa solidão, existe uma faísca de esperança. A esperança no vazio não é uma ilusão, é uma possibilidade real de reconstrução. A consciência do erro é o primeiro passo para a redenção. Para aqueles que se perderam em suas próprias sombras, o caminho de volta não é fácil, mas é essencial. A transformação começa quando se aceita a responsabilidade pelas próprias ações. A dor, que antes foi uma arma, agora pode ser um guia, um professor severo, mais justo. Quando olhamos para dentro, encontramos não apenas nossos medos, mas também a capacidade de amar e de nos conectar de forma verdadeira. A solidão não precisa ser um destino. É um espaço que pode ser preenchido com compaixão, com a beleza das relações humanas que florescem no solo da vulnerabilidade. A fome por conexão é um clamor que ecoa, e aqueles que se atrevem a atender a esse chamado podem encontrar um novo propósito. A busca por relacionamentos saudáveis e empáticos não é um capricho, é uma necessidade primordial. O vazio que assola aqueles que causaram dor é, na verdade, um reflexo das próprias feridas que não foram curadas. Ao reconhecer que o verdadeiro poder reside na capacidade de se conectar, de se importar, a transformação começa a acontecer. É um caminho que levanta da escuridão e que, apesar de seus desafios, é repleto de promessas. Assim, a fome insaciável do vazio se torna uma oportunidade. O eco da dor não é um grito de desespero, mas um convite para a mudança. É um lembrete de que, mesmo nas noites mais escuras, a luz pode ser encontrada. A esperança se revela nas pequenas ações, nas escolhas conscientes de se relacionar de forma genuína. O tempo, esse velho sábio, nos ensina que a dor, quando devidamente compreendida, pode ser o alicerce de uma nova vida.
E, por fim, quando a poeira da solidão assentar, o que restará será a força de quem se atreveu a mudar. A capacidade de construir novas conexões, de viver com autenticidade, será a verdadeira recompensa. O vazio, longe de ser um fardo, se tornará um terreno fértil para o crescimento. Assim, mesmo os que se perderam em suas próprias sombras podem encontrar um caminho de volta e, ao fazê-lo, descobrir que o eco da dor se transforma em um canto de esperança, onde as lições do passado se tornam os pilares do futuro. Se você também já sentiu o peso do vazio e sabe que há força na escuridão, compartilhe esta mensagem. O verdadeiro poder surge quando abraçamos nossos erros e transformamos a dor em motivação. Deixe seu comentário sobre como um momento de solidão se tornou o catalisador para sua própria revolução. Inscreva-se no canal e junte-se a nós nessa jornada de autodescoberta e transformação. Lembre-se, na escuridão, podemos encontrar a luz da verdadeira conexão. A hora de agir é agora.